Amados irmãos e irmãs em Cristo, vivemos em tempos tumultuosos, onde os valores bíblicos estão sendo desafiados e até mesmo invertidos. A busca pela imoralidade se intensifica a cada dia, enquanto o pecado é naturalizado e os princípios divinos são relegados. Diante dessa realidade surge a pergunta: por que devemos defender os valores bíblicos em um mundo de inversão? Vivemos em um tempo que lembra a advertência bíblica de Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. A busca pela imoralidade se apresenta como uma sedutora tentação, arrastando muitos para longe da retidão que Deus espera de nós. O apóstolo Paulo previu essa tendência preocupante em Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. Presenciamos a naturalização do pecado, onde atitudes que outrora eram vistas como abomináveis, agora são aceitas e até mesmo celebradas. O verdadeiro discípulo de Cristo, porém, é chamado a manter-se firme na verdade das Escrituras, como lemos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. A inversão de valores é uma marca distintiva deste tempo. O Senhor advertiu em Isaías capítulo 5, versículo 20, sobre a confusão que reinará. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Enquanto o mundo celebra o que é temporário e vão, o discípulo de Cristo deve lembrar das palavras do Mestre em Mateus capítulo 6, versículos do 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Hoje vemos muitos cedendo ao conformismo com a iniquidade, como Paulo alertou em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verdadeiro discípulo não se curva ao padrão mundano, mas busca transformação interior através da graça de Cristo. Amados irmãos e irmãs, a batalha espiritual que enfrentamos é real e constante. O inimigo Satanás não descansa em seus esforços para minar a fé e a confiança na imutável palavra de Deus. Uma das táticas mais enganosas que ele emprega é o uso de líderes religiosos e referências gospel para desviar os crentes do caminho da verdade. A astúcia do inimigo. O apóstolo Paulo alertou sobre a astúcia de Satanás em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O inimigo não se revela abertamente, em vez disso, ele se infiltra nas fileiras da fé por meio de líderes religiosos e figuras gospel que aparentemente promovem a palavra de Deus, mas secretamente distorcem e manipulam o ensinamento bíblico. Desvio da verdade. Esses líderes podem começar desviando sutilmente a interpretação das Escrituras para se adequar às suas próprias agendas. Eles podem utilizar passagens fora de contexto para justificar práticas questionáveis e doutrinas duvidosas. O apóstolo Paulo advertiu sobre isso em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que vos pregamos, seja anátema, ou seja maldição, minando a fé e confiança. O inimigo também trabalha para minar a fé e a confiança dos crentes na palavra de Deus. Ele incentiva o pensamento crítico em relação à veracidade das Escrituras e promove uma mentalidade de relativismo moral. Muitas vezes isso é feito ao questionar a validade de passagens bíblicas claras, desafiando os princípios divinos fundamentais.
explorando a influência. Os líderes religiosos influentes possuem um poderoso dom de persuasão sobre seus seguidores. Eles usam sua influência para reforçar suas próprias opiniões e ensinamentos, muitas vezes à custa da verdade bíblica. Jesus advertiu sobre líderes falsos em Mateus capítulo 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Protegendo a verdade. Como verdadeiros discípulos de Cristo, devemos estar atentos aos sinais de falsos ensinamentos e líderes enganosos. Devemos sempre comparar o que ouvimos com as Escrituras e testar o espírito por trás das palavras proferidas. 1 João capítulo 4, versículo 1 nos aconselha: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. A chave para resistir aos ataques do inimigo através de líderes religiosos falsos está no desenvolvimento do discernimento espiritual. Devemos orar constantemente por discernimento e sabedoria para que possamos identificar os ensinamentos enganosos e as motivações ocultas por trás deles. Hebreus capítulo 5, versículo 14 nos lembra: Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Apesar dos ataques do inimigo, devemos regozijar-nos na verdade e na promessa da vitória final de Cristo sobre o mal. João capítulo 8, versículo 32 nos diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade da palavra de Deus nos liberta da escravidão do engano e nos permite a viver em conformidade com a vontade divina. O compromisso com a verdade de Deus é uma marca de um verdadeiro discípulo de Cristo. Devemos permanecer firmes mesmo quando enfrentamos a pressão de líderes religiosos que distorcem a palavra de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 10 nos lembra: Por acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Neste momento crucial da história, onde as sombras da tribulação se aproximam, a importância de estar firmes na imutável palavra de Deus torna-se mais evidente do que nunca. Em meio às provações, tentações e às artimanhas do inimigo, nossa âncora inabalável é a verdade que brilha nas Escrituras. O apóstolo Paulo nos incentiva em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amarem a sua vinda. Manter a fidelidade à palavra de Deus até o último suspiro é um testemunho poderoso de nossa confiança no Senhor, independentemente das adversidades que enfrentamos. Jesus promete em Apocalipse capítulo 2, versículo 10: Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. No grande dia, quando o Mestre retornar para buscar os seus, aqueles que permaneceram firmes na fé, que confiaram na sua palavra inabalável e que não se desviaram apesar das tormentas, receberão a coroa da vida eterna. Essa coroa, símbolo de vitória e recompensa, será um testemunho de nossa perseverança e amor por Cristo e a sua palavra. Portanto, em meio às trevas deste mundo, permaneçamos alicerçados na verdade divina, que nossa fé não seja abalada pelas vozes que distorcem ou desviam, que nossa determinação em seguir a palavra de Deus seja firme e inquebrantável, pois quando finalmente nos encontrarmos face a face com o nosso Salvador, a alegria eterna de receber a coroa da vida será uma recompensa gloriosa que nos lembrará de que valeu a pena permanecer leais e fiéis em cada passo do caminho. Que possamos correr a corrida com paciência e que a coroa da vida seja o nosso objetivo final. Em nome de Jesus. Amém.